Boa noite a todos. Não sei se por acaso ou por uma causa, vou brincar com essas duas palavrinhas, né? Que nós estamos sem luz nesse momento. Porque qual que era o tema mesmo? Ó, desafios que a vida nos traz. Pensa, né? Eu trouxe até um livrinho para colar aqui, não vai dar para colar, né? Não, na verdade, vamos começar, né? Seriamente, mas quem me acompanha sabe que nem sempre a mensagem chega nem sempre só pela seriedade, às vezes ela chega pela alegria, pela leveza, pela emoção, né? Então eu costumo misturar essas coisas, né? Enquanto a gente transmite, seja para alunos, seja para palestras ou em outros lugares que eu vou, costumo misturar um pouco dessas três coisas, né? Que acabam alcançando a maioria das pessoas. Todas as casas espíritas, faz muitos anos que eu estou no movimento, e é isso, né? As pessoas vêm em busca de amparo, de socorro, de alento, de acolhimento. E não conheço nenhuma casa de todas que eu visito que não ofereça isso, né? E outra coisa também que a gente percebe ao longo da caminhada, né, no movimento espírita, que às vezes eu estou lá em casa e eu já decidi, né, que eu vou, né? É terça, é segunda, quarta eu vou, né? Eu vou. Quando eu me proponho, a ajuda já chegou, né? Quando a gente tem essa predisposição de, não, eu vou buscar ajuda, a ajuda já chegou. Aprendi com uma pessoa bem humilde um dia, que tinha lá um cavalo e uma carroça e um filho na dependência química, que ele dizia assim, pois é, muito triste, porque o filho não conseguia de alguma forma sair daquele lugar, né? E ele dizia, pois é, né? Eu sei que não tem jeito quando a gente leva o cavalo para beber água, mas não pode obrigá-lo a beber. Então vocês vieram, provavelmente, né, na busca da água essa, né, do Evangelho. Como dizia a parábola, né, da mulher que estava lá no poço e da samaritana, né, que enfim achou estranho alguém estar falando com ela, né, Jesus está falando com ela, e ele pediu água e na verdade ali a ideia era que eles pudessem trocar aquela água, essa água, né, que também é importantíssima, pela água viva do Evangelho. Eu acho que é isso que o pessoal busca, né? E ela está em toda parte, na verdade, ela está em toda parte. E nós, às vezes, adentramos na casa espírita e não se preocupem, no momento certo, na hora certa. Quando a gente está sentado aí, às vezes aqui sai uma mensagem, a gente pensa assim, ai, fulano tinha que ter vindo, né? Ai, meu marido tinha que ouvir isso, meu filho tinha que ouvir isso, a comadre tinha que ouvir isso, né? Mas não, nós viemos, não foram eles. Nós fomos conduzidos. Então, possivelmente, já que nada é por acaso, a mensagem é para nós. E eu fiquei pensando, né, enquanto sentava ali, que desafio esse, né, de fazer, eu ia dizer no escuro, mas mentira, estou vendo um monte de luzes aí, ó, os olhinhos, né, iluminados. Que desafio quando as coisas não saem como a gente gostaria que saísse. Temos a pretensão de controlar as coisas, né? Os pais controlar os filhos, as esposas, os maridos as esposas, as profs, os alunos. Nós temos, né, a perspectiva de controlar a realidade. Nem sempre é possível. Agora a gente viu, né? Quando eu estacionei ali, tudo no escuro, meu marido disse, que pena, né? Vim de lá, de Osório e tá escuro. Eu disse, não, vamos ver. Vai que, né, tem luz de emergência. Gente, não é figura de linguagem. Aqui tem luz de emergência, né? Quando vocês precisarem, aqui tem luz de emergência. E eu não estou falando daquela ali, né? Então, eu trouxe 2 livrinhos para colar. Normalmente a gente fala em cima do Evangelho, mas ao longo do tempo, os estudos vão nos encaminhando para outros autores do movimento espírita. Então eu trago a Gênese, que é de Kardec, e trago o Grande Enigma, que é Leon Denis. Leon Denis, ele era o que seria, se Kardec desistisse, porque sabe que Kardec podia desistir?
Jesus podia desistir, né? Tem um momento que ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas eles não desistiram. Quem somos nós, então, né? Já que eles são os nossos modelos, para desistir? Dá para sentar e descansar, gente. Não dá para desistir, porque na verdade é adiamento. Nós estamos na caminhada, nós estamos aqui. Nós é que estamos para construir o nosso caminho. E tem uma mensagem, uma figura de linguagem que fala e que diz que coloca o pé, que Deus coloca o chão, né? Que o caminho se faz ao caminhar. E não é sempre mamão com açúcar, né? Depois do verão tem o inverno. Não teve um monte de chuva aí, fiquei quase sem roupa para vestir, gente. Molhou tudo e não dá para lavar, né? Mas não se dá um jeito. Nós hoje aqui não estamos dando um jeito. A história, então, inteira mostra, né, ao longo da história, que mesmo nos momentos mais difíceis, daqui a pouco brilha a nova luz, né? Eu gosto também de Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote, né, que não é doutrina espírita, mas a gente costura tudo que a gente vive, né? Ele fala para Sancho Panza lá pelas tantas, o Dom Quixote esse lá da história, né? Quando o mal dura por muito tempo, é que ele está findando, porque não há bem que dure para sempre, e nem mal que dure para sempre. Então, se faz muito tempo que a coisa está ruim, espera, né? Que daqui a pouco melhora. Na Gênese, a gente vai encontrar quase lá no final, a Gênese, que é da codificação, ela fala, ela explica, né? Mas ela coloca para nós o início do mundo, o fim das coisas, a necessidade. Aqui fala, né, que se vasculhou o espaço e não se encontrou um céu. Não aquele céu que a gente tinha no imaginário, né? Sondou-se a terra, o miolo da terra, e não se encontrou o inferno. A ciência diz isso, né? Mas a doutrina espírita diz, e Jesus diz, em outras palavras, que está dentro de nós, o nosso céu, e o nosso pior lugar também. A vida me levou, eu sempre morei, depois que vim para Osório, há mais de 40 anos, eu sempre morei na mesma rua da Casa Espírita, né? Eu moro naquela rua, um pouco adiante da Casa Espírita. E por cerca de 20 anos, eu passei pela porta e eu não entrei. Então, não se preocupe os que chegaram agora. A gente não chega atrasado, a gente chega na hora certa. Em determinado momento eu entrei e ouvi a primeira palestra. Então, quem veio pela primeira vez, então não se assustem, tá? Porque eu, no primeiro dia, eu pensei, não concordo. Ah, não, parece que não, né? E aí, em vez de desistir, eu pensei, vou lá conferir, quem sabe eu não entendi. E aos poucos, passam-se mais de 20 anos disso, né? Cada vez faz mais sentido. Enquanto eu peguei a Gênese, que o meu marido viu a Gênese, ele disse, tem coisa mais linda que isso? Ele diz. Porque aqui tem uma explicação racional. Eu me lembro de um colega lá da Casa Espírita, não vou falar mal dele, mas ele me confessou que em determinado momento, quando eu chego, ele disse, essa não vai ficar. Porque eu fazia perguntas, né? E a ideia era que a gente pudesse ouvir a verdade e aceitar a verdade. Gente, não acho que tem que ser assim, tá? Questiona. Depois que vocês forem para casa, procurem lá nas obras para ver se eu falei coisa com coisa. É assim que a gente vai se convencendo, né? Não o outro que nos convence. E a Gênese diz que lá no finalzinho, né? Marquei lá na página no finalzinho. Não vou ler, né? Só dobrei a folhinha aqui porque não vai dar. Mas isso já está no meu coração há bastante tempo, na minha mente, no meu, né, no meu fazer. Não, eu não consigo fazer o tempo todo a coisa certa. Às vezes o aluno pergunta, né? Mas sempre está certa? Eu disse, não. Mas os bons espíritos nos dizem que se reconhece um bom cristão e um bom espírita não pelo o tanto de elevação que ele tem, porque a gente não é tudo isso, né? Vamos combinar, tá? Mas eles conseguem enxergar o esforço que a gente faz para melhorar. E isso eu não tenho dúvida que eu me esforço sim. Consigo sempre? Não. Então acalmem os corações quando vocês se propuserem alguma coisa e não rolar. Tá tudo certo, é assim mesmo, né? De pouco em pouco que a gente vai se construindo. E uma coisa então que
através da doutrina espírita e dos outros lugares que eu andei, acredito que a espiritualidade tenha me encaminhado para a psicologia, né, para a graduação em psicologia. E hoje eu entendo muito melhor o paciente quando chega, porque eu tenho o respaldo desse entendimento, né, do sofrimento que eu vi antes, do sofrimento que está em cada coração, mas que ele só cresce se a gente ilumina, né, o sofrimento. Se eu ilumino o esforço, se eu ilumino o que eu quero alcançar, né, por ali eu vou. O grande enigma eu ganhei nem sei que ano foi isso, 2009. Eu ganhei de presente, eu não canso de ler. Leon Denis, então, é um querido. Se ele estivesse disponível na espiritualidade, eu contratava ele para ser o meu mentor, né? Mas não sei, parece que não funciona meio assim. Já falei com Joana de Ângeles, não rolou ainda, que Edivaldo está por aí, né? Mas Leon Denis, ele fala de forma poética. E eu separei 2 pedaços aqui. Um é a elevação, um capítulo, né? Elevação, que diz que é assim, gente. É na adversidade que a gente cresce. Não sei se todo mundo conhece ou se deu conta, quando a gente corta, eu sei porque a gente tinha uma marcenaria, eu trabalhava numa marcenaria. Então, quando a gente corta o topo de uma árvore, né, ela tem anéis de crescimento. Vocês já viram isso? Geografia mostra isso, né? Sim. Anéis de crescimento. E tu consegue por ali contar quantos anos aquela árvore viveu. E alguns desses anéis são bem fininhos e outros são mais larguinhos. Sabe por quê? Cada anel fininho é o inverno da árvore. Ela fica quietinha e ela ganha resistência. Cada anel mais largo é um verão daquela árvore. Então, cada 2 anéis é um ano, né? Onde ela cresce e se expande. Não é assim a vida da gente? Em alguns momentos, parece que vai dar ruim, né? E a gente fica ali paradinho e parece que aquilo não vai. É lição de fortalecimento, que nem a árvore. Ou vocês pensam que a gente é apartado da natureza? Não é, né? Vamos pensar também assim numa coisa que é bem presente no cristianismo, né? Que é o pão. Para que, tem até uma música de um poeta aí que diz, né? Para que possa virar pão, morre o trigo. O trigo morre para virar pão. Né? Então, todas as coisas têm um ciclo. Quando a gente tem uma adversidade, que dizia aqui, desafios que a vida traz, não é castigo, gente, longe disso, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, bora agradecer a dificuldade, né? O desafio, porque a gente aprende. Aí, aqui, o público não é tão jovem, mas quando é jovenzinho, eles sabem bem isso, né? Joguinho de internet, aí, joguinho de celular, né? Se tu olhar, tem fácil, médio, difícil, né? Se tu começar pelo difícil, desiste, não vai conseguir vencer a fase, como eles dizem. Mas se eu começar pelo fácil, eu me aprimoro e aí eu vou para o médio. O médio também não é fácil, mas vai ser fácil para mim, porque eu já treinei no fácil. E assim sucessivamente. Né? Se nós formos visitar os mitos antigos, né, nós vamos ver na mitologia grega que muitos mitos falam disso, né? Do sacrifício, eles chamam, de cada um daqueles personagens, ou que tem que rolar pedra, morra acima e ela no outro dia está lá embaixo, e que tem que fazer aquele trabalho, né? E aquele outro que não dá em nada, na verdade dá músculo, né? Da força, da experiência. E aí, sem que vocês precisem responder, mas que possam pensar, será que não teve em algum momento da vida de vocês aquele momento mais marcado que pensou assim, caramba, agora eu não dou conta? Né? E não passou, né? Desde o momento do nascimento mesmo. Pensa a gente encolhidinho lá na barriguinha da mãezinha, morninho, direitinho, escurinho, né? E a gente é expulso de lá. Pensa no trauma que é o parto em si, assim, para o bebezinho que não entendeu o que está acontecendo, porque ali tem um espírito, muitas vezes, bastante vivido. Mas naquele momento, ele não está consciente, né? Ele está vivendo aquela experiência que é difícil pra caramba, né? E aí passa-se o tempo, a vida vai ensinando. Eu vejo por mim assim, né? Algumas décadas já, tinha momento que eu pensava, meu, como é que eu me enfiei nessa situação? Onde é que é a saída?
que nem dizia Alice no País das Maravilhas, né? Por onde eu saio daqui? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, foi a resposta que ela teve, né? Então, eu trago para vocês uma mensagem bem simples, assim, que é essa que mira, né, no que tu quer. Mas antes eu preciso saber o que eu quero. Se eu quero vida fácil, hoje ainda conversando com uma paciente, a gente lembrou disso, né? Porque na internet vem bastante mensagem interessante, vem bastante porcaria também, mas vem bastante coisa interessante, e daqui a pouco diz que o lugar mais seguro para o barco é ancorado no cais. Não tem tempestade, né? Mas barco não foi feito para ficar ancorado no cais. E nós não fomos feitos para viver de boas, que nem a gurizada fala, né? O negócio é desafio mesmo. E aí uma das passagens mais bonitas desse livro, O Grande Enigma, é a montanha. No capítulo A Montanha, Leon Denis está passando pela margem, assim, pela costa, né, da França, e observa uma grande montanha. E ele fala ali com palavras bonitas que eu ia ler até assim, mais bonito do que eu falar, né? Mas ele fala na imponente montanha, parada, forte, rígida. Como às vezes a gente quer ser, né? Forte, né? Inabalável. Tá lá a montanha, né? E o mar, teimoso, rebelde, que bate na pedra e bate na pedra. E às vezes é como a gente é, né? Cabeçada em cima de cabeçada, tentativa em cima de tentativa. Mas lembra aquele ditado antigo, água mole em pedra dura? Leon Denis traz de uma forma muito mais poética que aos poucos, ao longo de um tempo, que às vezes é mais, às vezes é menos, a água bate no rochedo e quebra, né? Quebra em pedaços. Esses pedaços, a onda rola, rola, rola e viram seixos redondos e polidos. E ele diz ali, assim são com as pedras, assim são com as almas. Na torrente da vida, sim, né? A gente é jogado para lá e para cá. Né? Perde um pedaço aqui, perde um pedaço ali. E no final, eu não sei, final talvez não seja a palavra, mas depois de um tempo, estaremos roliços, polidos, prontos talvez para fazer parte, então, de uma bela construção. Nós temos um poeta nosso aqui que diz, né? Pedras no caminho, juntarei todas. Com elas construirei o meu castelo. Então, nós não somos o que somos, nós não seríamos o que somos se não tivesse passado pelo que passamos, ou não é? Né? Às vezes, as pessoas querem esquecer, elas querem tirar de si aquela marca. E aí, outro dia também, uma coisa linda que diz que os japoneses fazem, quando uma porcelana quebra, em vez de botar fora, eles colam e preenchem de tinta dourada. E aquela peça, que era bonita, útil, e quebrou e ficou feia e inútil, passa a ser singular, muito útil. Né? Então, às vezes, a gente pensa que dificuldade é ruim. Não é não, tá? É privilégio. Lembro de uma situação lá na Sociedade Espírita, que eu tinha um problema familiar, assim, e a gente pensa que sabe das coisas, né? E pensa que o outro precisa da mensagem, bem que nem eu me referi aqui. E aí eu saí de casa e disse pro meu marido, deixa que eu vou procurar lá na biblioteca, na livraria, um livrinho para dar, né, para essa pessoa da família, né? Porque não é possível que ele vá tomar essa decisão, enfim, não vem ao caso do que seja. Mas eu procurei a mensagem, né, para ele. A prepotência minha, né, veio para mim. Um pequeno livro que eu tenho lá em casa ainda, que trazia também uma história significativa, assim. Por que eu uso, e hoje porque também não estou lendo direito aqui, direto da fonte, né, mas uso bastante história. É a pedagogia de Jesus, né, porque a ideia é que vocês possam sair daqui e reproduzam isso, espalhem isso, né, e aí uma história é muito mais fácil, né, porque Jesus recomendou, né, espalhe o evangelho por toda a terra. Então, cada um do seu jeito, com as suas palavras, deu bem certo, porque senão nós não estávamos aqui tanto tempo depois, em Capão Novo, né, tão longe lá, da onde ele, naquele dia, disse para os
discípulos do dia, lá da hora, porque discípulos hoje todos somos, né? E muitas vezes parece que a gente mais lembra do que aprende, não é? Mas essa história, então, que eu li, que eu abri e li, não, essa não serve, vê se ele não vai entender, né? Enfim, eu abri uma que dizia assim, um senhor tinha um grande jardim. E no centro, a coisa mais importante, mais bonita, mais significativa daquele grande jardim era um bambu, um grande bambu, né? Ele se destacava de todas as outras, da vegetação das outras árvores. Todo mundo admirava e ele se sentia muito orgulhoso. Não é assim que a gente se sente às vezes, né? Quando todo mundo admira, né? Lá no centro das atenções, assim era aquele bambu da história. Um dia o senhor dele, o dono do jardim, chega e diz, meu querido, eu vou precisar do teu auxílio. E ele diz muito emocionado, que seja feita a tua vontade. Que nem a gente cantou aqui agora, né? Daí o senhor do jardim, um pouco constrangido, não sabendo bem como dizer, disse assim, mas eu vou ter que cortar-te. Ele deu uma estremecidinha, né? Ficou um pouco abalado. Mas afinal, ok, que seja feita a tua vontade. Ele cortou, mas ele cortou não. Antes de cortar, ele deu mais uma boa notícia, né? Vou ter que tirar o miolo, focar essa vara de bambu, né? Ele pensou, caramba, sério, meu, né? Mas que seja feita a tua vontade. E assim foi. Todos os animais, os pássaros, aqueles que transitavam por ali ficaram muito chocados, porque sim, ele foi sacrificado, aquele lindo bambu, cortado, focado. Mas para que era mesmo tudo isso? É porque ali tinha naquele jardim uma linda fonte. Mas adiante um pouco, morria-se de sede. E ele foi usado para transportar a água do jardim, que era muito lindo, fecundo, exuberante, para levar água lá, para aqueles que tinham sede. Tem função melhor que essa, gente? Esse lugar aqui, né, é muito constrangedor, porque a gente fica em evidência nesse breve momento, mas, como disse aqui a irmã e o Diniz também disse, né, a gente estuda, claro que o ouvido mais perto da boca que fala é o meu, né? Então a ideia é que entre aqui e caia no meu coração, né? E que a gente possa, aula prática mesmo, né? Que a gente possa provar que entendeu. E eu fiquei quase que emocionada quando, ao estacionar, né? Em vez de pensar assim, que azar o meu. Logo na minha vez vai faltar luz, né? Vim lá de Osório e falta luz, né? Naquele momento eu pensei que seja feita a vossa vontade, né? Porque é prova prática. Como é que eu vou falar ali do negócio aquele como é mesmo, ó? Dificuldades, desafios que a vida traz, sem viver isso. Aí é blá, 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 né? Eu, se fosse tu, fazia assim. Eu, se fosse tu, fazia assado. Mas não, eu vou ter que fazer sem luz. E sem luz mais ou menos, que eu tô achando tudo muito claro aqui, né? Mas eu pensei que ia ser mais escuro. Porque podia também, né? Vocês não estarem enxergando. Né? E eu espero que não estejam. Né? Que vocês possam fechar os olhos para a minha figura, para o meu gesto, para mim, e possam abrir os ouvidos para a mensagem que eu trago muito humildemente desta forma. E que eu sei, e aí não é questão de acreditar, né? A gente sabe que ela está sendo mexida. Depois que sai daqui, ela está sendo mexida. E certamente vai alcançar da maneira apropriada o coração de cada um. É muito frequente, depois que a gente termina a exposição, as pessoas dizem, nossa, era o que eu precisava ouvir. E eu não me surpreendo, porque não fui eu que falei nos teus ouvidos, né? Foi ele. Às vezes através da gente, às vezes nem isso. Né? Às vezes o espectador dorme, mas, que nem foi dito aqui, né? Ele está sendo assistido, ele está sendo, né, curado nas suas dores. Uma outra coisa que aprendi ao longo desses anos, que nós estamos nesse lugar, que é a Terra, né, onde nós já estamos, aqui dizia também, né, na parte de elevação, nós estamos num momento de transição.
Por isso tanta coisa assim, né? A transição não é vão os ruins e ficam os bons, não é isso, né, gente? Mas dão uma sacudida na gente para que a gente possa entender o que é importante mesmo, né? Aquele bem material que foi, ou aqueles que ficaram, ou aqueles que foram que às vezes é porque já se aprontaram, né? Existem desígnios que a gente não consegue compreender. Minha mãe falava que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu concordava e eu já não concordo mais, né? Hoje eu olho para cima e digo para ela, mãe, não é bem assim, né? Deus escreve certo por linhas certas. A gente que ainda é analfabeto na linguagem de Deus, né? Mas se a gente olhar a natureza, diz aqui na Gênesis, né? Que a gente é parte dela, né? E alguém disse assim para mim hoje ainda, que pena que fulano foi, né? Pessoa bem querida foi embora. Aí eu pensei, hoje ela foi, amanhã sou eu, né? Amanhã é o outro. E eu não tenho nenhum problema. Eu acho que eu vou sentir saudades, é verdade, né? Mas nada que a gente não possa visitar depois, né? De lá para cá, se for permitido, né? O negócio, assim, a mensagem, gente, é essa, tá? Jesus um dia disse, ide e pregai, né? E a gente tenta, mais do que só com a palavra, também com o modelo, né? E aí nós estamos nos encaminhando sim, obrigado pelo sinal, mas eu lembro que um tempo atrás eu já fazia essa fala, né? Que tem que fazer a nossa parte, que tem que acolher, que tem que suportar, né? Bem suportar os desafios. Aí depois que eu falava tudo isso, veio para mim um menino na época, né? O Gabriel me acompanhava aqui, às vezes estava por aqui sentado, tinha 8 anos, né? Eu dei uma espernhada bem legal, porque eu não queria, assim, eu não queria essa responsabilidade. Mas eles quiseram, então mandaram e eu não tive. E eu confesso que eu quis cair fora, mas não tive por onde, né? Hoje ele está com 22 anos, está lá ainda, eu já quero que ele vá para a vida, né? Mas tem uma geração que não quer ficar por casa mesmo, né? Mas ali foi uma prova de que eu precisava ser coerente do que eu pregava, do que eu dizia, com o que eu tinha que fazer. Me lembrei disso hoje quando cheguei ali, né? Porque com luz ou sem luz, gente, Chico pregava, né? Fazia reunião debaixo do abacateiro, né? Tem um livro ali que é debaixo do abacateiro, né? Jesus fazia isso sentado num barco, debaixo de uma árvore, em cima do monte. Ou vocês não se lembram aquele dia que nós estávamos lá? Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu parece que estava lá sentada aquele dia, onde ele apareceu majestoso. E se a gente fechar o olho, ó, caramba, né? Eu lembro, né, de Jesus majestoso chegando e acalmando com a sua presença todos os corações. E aí curar ou não curar, morrer ou viver, é secundário. Quando a gente conhece aquele que disse para nós, né, que nos acompanharia, né, estarei convosco até o final dos tempos, hoje, ontem, a eternidade, Jesus está conosco. Então por que a gente sente sozinho? Né? Não precisa. Gente, é com honra e gratidão que eu venho, né, e que eu vou esperando vê-los por aí, né, onde for designar, e que cada um de nós possamos ter certeza, né, que o que a gente precisa fazer, a gente sabe fazer. A luz não nos faltará, jamais, né? Obrigado pela atenção de todos. E aí parece, né, por acaso, pensa, né, acabou a prova, me saí mais ou menos, então veio a luz de volta. Excelente. Né? Perfeito. Então, da próxima vez eu leio. Beijo no coração de vocês, honra e gratidão.